Oi, meu amor, tudo bem? Seja bem-vinda a essa aula, tá? É um prazer muito grande ter você aqui comigo. E nessa aula eu vou simplesmente te ensinar aqui a bolsa borro, tá? Eu vou te ensinar esse modelinho aqui. Ó, eu já fiz aqui uma estrutura, tá? Pra me te mostrar as técnicas que eu vou te ensinar, que é justamente uma bolsinha aqui sem marcação, uma bolsa toda em ponto baixo centrado, ó, de uma forma que fique bem redondinha e sem marcação. Então, a lista de material para bolsa, como sempre, tá na descrição da aula, tá? Então, se por acaso você quiser utilizar o mesmo material que o meu, se por acaso você quiser utilizar as mesmas coisas, é só você olhar, tá? E qualquer dúvida, pode comentar aqui. Então, aqui a gente vai começar com um anel mágico, ó, com um anel mágico. E aqui, a gente vai trabalhar 6 pontos baixos. Então, a gente faz o nosso primeiro pontinho aqui, a gente não conta esse ponto, tá? E começa a partir do segundo, ó. Então, eu fiz o meu primeiro ponto, o segundo é o primeiro. Então, 1, 2, 3, 4. Deixa eu puxar aqui. 4 pontinhos. 5, 6. E o segredo aqui pra gente fazer um bom pontinho, pra nossa peça ficar assim, ó, bem centrada e bem bacana, né? É a gente não colocar muita tensão nos pontos, ou seja, não faça um ponto muito apertado, tá? E aqui a gente vai precisar trabalhar pontos baixos centrados. E é muito importante a gente saber identificar cada pontinho que tá aqui. Então, não puxe muito esse anel. Ó, eu vou cortar aqui pra não ficar essa ponta muito grande. Então, não puxe muito o seu anel mágico, tá? Então, fiz aqui os 6 pontinhos, vou puxar, ó, deixar um pouquinho aberto. Conforme eu vou fazendo, eu vou apertando mais esse anel mágico. O que que a gente vai fazer? A gente vai subir aqui o nosso fiozinho e vai vir aqui no primeiro Vzinho da carreira, do início da carreira, e vai introduzir nossa agulhinha de trás pra frente. Se por acaso você tiver uma agulha menor aí, um exemplo, eu tô usando a 7. Se você tiver a 6, a 4, é muito bom você utilizar aqui para você estar sabendo o centro de cada ponto, tá? Se por acaso você tiver essa dificuldade. Então, ó, introduzi aqui de trás para frente. Vou levar esse fiozinho lá para trás, dessa maneira. E vou introduzir minha agulhinha aqui no centro, ó, do nosso último pontinho. Então, vira aqui o nosso trabalho. Observa que aqui a gente tem os nossos pontos baixos, e o ponto baixo centrado, ele vai vir dentro do ponto baixo, que vai vir aqui atrás. Ó, então, você introduz sua agulha, procura aí o centro do pontinho. Esse primeiro ponto que a gente fez, a gente não vai trabalhar nele. Lembra que a gente subiu um que a gente não contou? Então, a gente não trabalha nele, tá? Então, leva esse fiozinho lá pra trás, ó. Dessa maneira. Então, a gente vem aqui, ó, no ponto baixo, introduz nossa agulha no meio, de forma que fique 2 laçadinhas, uma para cada lado, ó. E a gente laça aqui esse fiozinho. E agora, você pode ajeitar, ó, puxa bem para não ficar um fio muito solto aqui atrás. Pega e vamos trabalhar com um ponto baixo centrado. Ó, deixa eu fazer novamente, porque eu puxei demais. Então, levo lá pra trás essa laçada. Dessa maneira. Introduzo aqui no centro do ponto. Laço. E puxo esse fiozinho aqui pra frente. E aqui, a gente vai trabalhar um aumento. Ou seja, a gente vai fazer 2 pontinhos juntos, tá? E nessa carreira aqui, a gente vai simplesmente trabalhar assim. Ou seja, a gente vai trabalhar 2 pontos para cada ponto de base. Ou seja, a gente tinha feito 6 pontos baixos, agora a gente vai fazer 12. Então, ó, abre bem a sua peça, observa que o nosso outro ponto baixo tá aqui, introduz no meio novamente, alonga bem, ponto baixo. No mesmo local, alonga bem,
ponto baixo. Essa técnica aqui de você alongar o ponto é muito bom. Sabe aquelas bolsas que a gente vê repuxada, vê que tá torta e tudo mais? É justamente a tensão do ponto que a gente trabalha de maneira correta. Então, pra gente fazer essa técnica aqui, deixar essa bolsa bem bonita, né? A gente precisa trabalhar essa tensão. Então, ó, vamos mais uma vez. Vai pro próximo pontinho, no centro do ponto, introduz, alonga, faz ponto baixo. No mesmo local, introduz, alonga e faz pontos baixos. E assim, a gente vai fazer por toda a volta, tá? Então, a gente tinha 6 pontos e agora vai se transformar em 12. Então, vou para um próximo pontinho, introduzo minha agulha, faço, ó, e aqui eu vou fazendo dessa maneira. Aqui tá chegando no meu último ponto, então, eu introduzo minha agulha, laço, faço ponto baixo, introduzo e faço novamente. Então, aqui tá os meus aumentos. E agora, você pode puxar esse anel mágico, tá? Puxa bem aí, ó, já ficou bem centrado, já ficou bem bonitinho. O que que a gente vai fazer agora, meu anjo? Agora, é só a gente trabalhar aqui, ó. Então, ó, alongo novamente o meu fio, venho no primeiro Vzinho que tá deitado e levo esse fiozinho lá pra trás, dessa maneira. Fiz isso, o que que a gente vai fazer? A gente vai começar a trabalhar num ponto anterior, ou seja, isso aqui que vai deixar a nossa peça sem marcação, tá? Já viu aquelas marcações que fica mais alta, fica um pontinho torto, ó? E aqui estão todos retinhos, tá? Então, ou seja, aqui tá o início da carreira anterior e aqui tá o final. Em vez da gente sempre trabalhar em cima desse primeiro pontinho, a gente vai trabalhar no último ponto que a gente fez. Então, ó, introduz sua agulha. Leva esse fiozinho lá pra trás, vem aqui no nosso último pontinho aqui que a gente fez, de maneira centrada, introduz a nossa agulha, laça esse fio novamente, ó, arruma direitinho, traz aqui pra frente, e a gente vai começar com os aumentos, ou seja, aqui nesse ponto, a gente vai fazer um aumento. E agora, a gente vai começar naquela sequência de diminuição de aumento. Ou seja, aqui a gente fez 6 pontos, aqui a gente fez um aumento para cada ponto, e nessa próxima carreira a gente vai fazer um aumento e um ponto sozinho. Um aumento e um ponto sozinho. E assim a gente vai fazendo. Ou seja, no próximo, 2 pontos sozinhos e um aumento. No próximo, 3 pontos sozinhos e um aumento. Sempre começando no último ponto e sempre começando com um aumento, tá? Então, aqui eu fiz o meu aumento. Próximo ponto, ó, observa bem. Próximo pontinho, a gente faz um ponto sozinho. E no próximo, a gente vai trabalhar também um aumento. Então, próximo, um aumento. Próximo, um ponto sozinho. E no próximo, um aumento. E assim, a gente vai trabalhando, tá? Por toda a nossa estrutura. Então, eu vou fazer aqui essa carreira dessa maneira, um ponto sozinho e um aumento, e já volto com vocês. Pronto, meu bem, terminei aqui, ó, a minha carreira. E agora, a gente vai seguir com a mesma sequência, tá? Por quê? Porque automaticamente, ó, deixa eu mostrar pra você. A gente, então, aumenta aqui o nosso fiozinho, vem aqui no nosso Vzinho que tá aqui, ó, no primeiro Vzinho, e introduz nossa agulha de trás pra frente. Fizemos isso, levamos esse fiozinho lá pra trás, dessa maneira, tá? E, como sempre, a gente vai começar trabalhando no último ponto, ou seja, pra esse trabalho, ir caminhando aqui, essas emendas e caminhando pra não ficar marcado, não ficar aquele ponto repuxado pra um lado só, tá? Então, puxei aqui, ó, vou no meu último pontinho que eu fiz, introduzo minha agulha aqui dentro, bem no centro, e laço esse fiozinho aqui. Lacei, ó, ajeito direitinho, trago o fiozinho do rolo aqui pra frente. Estendo um pouquinho esse fio pra não ficar um ponto repuxado e faço um pontinho. Nesse mesmo local, eu faço outro ponto.
Ou seja, a gente tá começando sempre agora com os aumentos, tá? Justamente para não ficar aumento sobre aumento, tá bom? Por quê? Porque quando a gente trabalha aumento sobre aumento, acontece de ficar torta a nossa peça, fica com quinas, não fica esse redondo aqui perfeito que a gente gosta. E é por isso que a gente sempre vai trabalhar, tá? De forma alguma, a gente não vai fazer ponto de aumento sobre ponto de aumento, justamente para não ficar essas quinas. Então, em todas as carreiras, a gente vai seguir a seguinte técnica. A gente vai trabalhar no primeiro ponto anterior, né, que é no último ponto, pra gente começar a carreira, em vez daqui, e a gente sempre vai começar com os aumentos, e sempre aumentando a quantidade de pontos que estão sozinhos. Ó, então aqui a gente fez 6 pontos, aqui a gente fez aumento sobre aumento, e aqui a gente fez um ponto e um aumento, um ponto e um aumento. Então, aqui, a gente vai fazer o quê? Fizemos um aumento e vamos trabalhar 2 pontos sozinhos, tá? A gente sempre vai aumentando essa quantidade. Então, ó, aqui eu não gostei, que puxou um pouquinho do ponto anterior, então, eu faço novamente para ficar uma base perfeita, sem marcações. Então, sempre puxando bem o seu pontinho, ó, 2 pontos sozinhos e um aumento. Tá vendo que a gente não vai fazer aumento sobre aumento? Esse ponto que a gente vai trabalhar o aumento aqui, ele está sozinho, isso vai deixar a nossa base bem redondinha, tá? E como eu gosto de falar também, as nossas mãos, ela tem o poder, ou seja, automaticamente, quando você estiver fazendo qualquer bolsa de crochê em fio de malha, principalmente, sempre vai modelando a sua peça, tá? O crochê moderno, ele é um crochê que a gente não pode fazer muito rápido, sem modelar. Então, vai modelando, ó, e sempre vai observando se a tua peça tá ficando bem redonda, tá bom? Então, aqui a gente vai trabalhando, ó, fiz um aumento, aqui eu vou trabalhar 2 pontinhos aqui sozinhos, e no próximo, um aumento. E a gente vai seguir com essa lógica, tá? Até dar o tamanho desejado. Então, eu vou fazer aqui até o final e volto com vocês pra gente começar a próxima carreira. Ó, meu bem, cheguei aqui no final, observa que essa base está reta, né? O que que a gente vai fazer? Vamos fazer a mesma sequência, tá? Então, ó, levanta bem o seu fiozinho, tira a agulha, introduz aqui de trás pra frente no primeiro vizinho que tá deitado e leva esse fio lá pra trás. Levou lá pra trás, esse daqui é o primeiro ponto da carreira e esse daqui é o último, que foi o que a gente fez agora, né? Então, a gente vê no que a gente acabou de fazer, introduz nossa agulhinha de trás pra frente, bem no centro, ó, bem no centro, pega esse fiozinho e laça na agulha, dessa maneira, e puxa esse fiozinho aqui pra frente, ó, dessa maneira. Deixa eu puxar novamente, porque eu não gostei do resultado. Então, ó. Agora ficou melhor. E aqui, a gente trabalha já o nosso primeiro aumento. Sempre começando com os aumentos. Aqui embaixo, a gente fez o quê? A gente trabalhou um aumento e 2 pontos sozinhos. Agora, vai ser 3, tá? Então, ó. Vem aqui no próximo pontinho, faz 1, próximo 2, próximo 3, ó, no próximo a gente faz 3 pontinhos aqui, e no próximo a gente já trabalha o nosso aumento novamente. Observa que os aumentos sempre tá vindo antes do aumento anterior, ó. Aqui, a gente fez os nossos aumentos e os outros aumentos da carreira anterior está aqui. Então, se por acaso você não quiser contar, não quiser ficar com essa sequência de contagem de pontos, a partir de agora é só você fazer o seguinte, você seguir com os pontos sozinhos, chegou no aumento aqui, um pontinho antes, você já faz o próximo aumento, tá? Então, a gente vai fazer nessa sequência, tá? Sem fazer nenhum aumento a mais, sem fazer nenhuma diminuição a mais, desse jeito, sempre aumentando um ponto sozinho, ou seja, que a gente tá trabalhando 3 pontos sozinho, no próximo é 4, 5, 6 e assim por diante, tá? Sempre começando no último pontinho da carreira que você fez, da carreira anterior, e sempre começando com aumentos. Então, a gente vai seguir aqui nessa sequência até chegar no tamanho desejado. Lembrando que aqui, ó,
Para dar essa curvatura aqui, a gente vai precisar fazer diminuições, tá? E eu vou voltar com você. Então, aqui, eu fiz aproximadamente 18 centímetros, tá? 18 centímetros aqui de diâmetro, até chegar a parte das diminuições. Então, é só você seguir fazendo aí a sua base. Ó, professora Bru, quero ela maior. Você pode, tá? Não tem problema nenhum. Então, você pode fazer do tamanho que você quiser. Então, eu vou fazer aqui as minhas carreiras e já volto com vocês quando estiver pronto pra gente fazer aqui as diminuições, tá bom? Já me conta aqui o que você tá achando, meu amor, e qualquer dúvida pode contar comigo, viu? Pronto, minha linda, terminei aqui, ó. Tô chegando aqui na minha última carreira, tá? Eu segui fazendo aquilo que eu falei pra você, direitinho. E a minha base, ela ficou justamente assim. Ó, observa que ela tá bem redondinha, né? E ela tá bem estruturada. E agora, a gente vai começar as diminuições pra ela simplesmente emborcar aqui pra dar aquele efeito, pra gente fechar a nossa bolsa borro, tá? Então, o que que a gente vai fazer, ó? Aumenta aqui o seu fiozinho, introduz a sua agulha de trás pra frente e leva esse fiozinho lá pra trás, da mesma forma que a gente estava fazendo. Vem aqui no primeiro ponto que a gente iniciou, fecha e sobe com o ponto baixo centrado. Deixa eu fazer novamente aqui, porque não ficou legal. Ó, e sobe com o ponto baixo centrado. E o que que a gente vai fazer? Agora, a gente vai fazer ponto sobre ponto, tá? De maneira com que a gente não faça aumento e nem diminuições. Ou seja, a gente vai trabalhar carreiras aqui de ponto sobre ponto. E uma dica que eu vou dar pra vocês, que é muito importante, é o quê? A peça borro, ela tem duas partes, né? Que é essa partezinha aqui e essa que depois a gente vai costurar e tudo mais. E é muito importante você sempre prestar atenção nos aumentos, nas diminuições, no total de pontos. Por quê? Porque essa peça tem que estar igual à outra, para justamente na hora da gente costurar ali não dar nenhum erro, não ficar torto e nem nada disso, tá? Então, se essa daqui é a sua primeira pecinha, ó, você conta os pontos certinho, para outra você finalizar com a mesma quantidade de pontos, tá bom? Então, eu vou fazer aqui, ó, ponto sobre ponto, ponto baixo centrado sobre ponto baixo centrado, por toda a minha carreira, e já volto pra mostrar pra vocês como vai ficar, tá? Porque automaticamente ela vai começar a fechar aqui, e sempre vai modelando com a mão. Ok, meu bem, automaticamente, ó, a nossa base, ela vai fechando, né? Por quê? Porque aqui a gente estava trabalhando com aumentos e agora a gente não fez mais aumentos. Então, ela vai fechando. Esse daqui é o lado direito, então, é só a gente virar aqui a nossa pecinha, tá? E agora, o que vai determinar quantas carreiras você vai fazer é a largura que você quer ali da sua borro. Então, professora Bru, eu quero ela bem larga mesmo. Então, você vai fazendo mais, porque depois a gente vai costurar ela simplesmente assim, ó. Então, você pode fazer mais carreiras, você pode fazer menos. Eu gosto de fazer 3 de cada lado. Então, o que que isso significa? Eu fiz aqui uma carreira e eu vou fazer mais 2 carreiras, tá? Da mesma forma, sem fazer diminuições e sem fazer aumentos. Apenas ponto sobre ponto. Então, eu vou trabalhar aqui 3 carreiras, trabalhando da mesma forma, ó. Vindo no último pontinho que eu fiz, dessa maneira. Vou fazer aqui e já volto com vocês. Então, meu amor, finalizei aqui, ó, as carreiras de ponto baixo. E o que que a gente vai fazer? Agora, a gente vai trabalhar uma carreira aqui por toda a volta da nossa bolsa, tá? Com ponto baixíssimo, pra dar um acabamento melhor, dar uma estrutura melhor, pra nossa peça ficar melhor estruturada, tá? Então, ela está assim, ó, nesse exato momento, com as 3 carreirinhas que eu fiz. Se por acaso você quiser ela mais larga, é só você fazer mais uma carreira, tá? Então, o que que você vai fazer, ó? Vai esticar aqui o nosso fiozinho, não precisa cortar o fio, tá? Introduzir a agulha de trás pra frente nesse Vzinho que tá deitado e vamos levar esse fiozinho lá pra trás. E agora, a gente vai começar com os acabamentos em ponto baixíssimo. Então, levei o fio lá pra trás, eu vou introduzir minha agulha aqui, ó, embaixo desse Vzinho e vou laçar o meu fio, vou puxar bem e vou trazer o fio do meu rolo aqui pra frente. Fiz isso, a gente começa com os nossos pontos baixíssimos.
E aqui nos pontos baixíssimos, é muito importante você não fazer um ponto muito apertado, não repuxar muito, para essa base não ficar torta, tá? Então, a gente vai trabalhando aqui pontos baixíssimos, a gente vai fazer assim por toda a estrutura aqui da bolsa, até mesmo para na hora da gente costurar, ficar melhor, tá bom? Então, eu vou fazer aqui até chegar do outro lado e já volto com vocês. Terminei aqui a carreira de pontos baixíssimos, ó, deu uma bela estrutura aqui pra minha peça. E o que que eu vou fazer aqui? Fiz aqui até o penúltimo ponto, ó, vou aumentar aqui esse fiozinho e vou cortar, tá? Ó, cortei. Agora, você pode puxar aqui o seu fio. E aqui, a gente vai simplesmente simular um ponto. Então, eu fiz até o penúltimo ponto, ó, e falta mais um pontinho pra fazer aqui. Então, eu venho no primeiro ponto baixíssimo que eu fiz aqui, de trás pra frente, ó, pegando as duas argolinhas, e vou levar esse fio lá pra trás, dessa maneira, ó. Levei lá pra trás. Eu arrumo aqui direitinho. E agora, é só introduzir aqui, ó, nas 3 laçadinhas do último ponto que eu fiz e levar o fiozinho lá pra trás, tá? E eu simplesmente simulei um ponto. E agora, a gente vai começar a costurar aqui a estrutura da nossa bolsa pra depois a gente fazer os acabamentos. Ó, então, a nossa bolsinha, ela tá assim. E a gente vai começar a costura dela agora. E pra gente começar aqui a nossa costura, tá? Das laterais aqui, a primeira coisa que a gente precisa fazer é marcar qual o local que a gente quer fazer essa costura, tá? Qual vai ser o tamanho aqui que você vai colocar o zíper, o botão e tudo mais. Então, você vem aqui, ó, com o marcador e vai marcar aqui qual o tamanho que você quer. Eu vou simplesmente marcar aqui desses dois ladinhos, você pode fazer maior, você pode fazer menor, não tem problema, tá? Então, você marca aqui o início que você quer começar e o final. Professora Bru, não tem um marcador. Você pode pegar um fio de outra cor ou mesmo ir no olhômetro, tá? Não tem problema, não. Então, você marca aqui, ó, onde você quer começar. Eu vou fazer essa costura com uma agulha de tapeçaria. Caso você não tenha, você pode fazer também com uma agulha de crochê. Eu não vou fazer uma costura de ponto baixíssimo pra não ficar uma coisa muito grosseira, tá? Porque a gente já fez aqui pontos baixíssimos e eu quero um acabamento mais delicado. Quero uma peça mais bem estruturada e mais bonita, tá bom? Então, aqui a gente vai pegar um pedaço de fio de malha, ó. Eu gosto sempre de pegar um pedaço grande, pra não ter perigo de faltar fio, pra não ficar com aquela emendando o fio, tá? Então, peguei aqui um pedaço de fio, ó, vou introduzir na minha agulha de tapeçaria e a gente vai simplesmente começar a costura. Se você for observar aqui, a gente tem essa parte aqui dos acabamentos, ó, que foi com ponto baixíssimo, e a gente vai trabalhar nesses fiozinhos aqui de dentro. Eu vou pegar... Ó, se você for observar, tem os pontos baixíssimos e tem a carreira anterior. Eu vou estar trabalhando apenas nessas argolinhas aqui de dentro. Ó, então, você introduz sua agulha lá de dentro. Ó, dessa maneira. Pode puxar bem. Eu sempre gosto de deixar um pedacinho de fio aqui por dentro, pra depois eu tá arrematando esse fio. E eu vou fazer uma costura bem simples. Então, você vem aqui, ó, uma costura de vai e vem, tá? Então, a gente vem aqui, introduzindo. Lembrando que a gente vai trabalhar somente nessas argolinhas, nos pontos baixíssimos a gente não vai trabalhar. Então, se for preciso, você abrir um pouquinho aí a sua bolsinha, ó, você pode fazer isso, tá? Então, eu venho pro próximo pontinho aqui. Puxa novamente o fio. É importante que essa costura fique uma costura bem feita, tá? Vem novamente aqui do outro lado, ó, e vai costurando aqui, fazendo uma costura de vai e vem, até chegar no local que você queira, tá bom? Então, ó, o local que você inicia aqui essa costura não faz muita diferença, o que vai fazer a diferença é onde você finaliza, tá? E logo após que você terminar a costura, ela vai ficar assim. Ó, tá vendo que fica uma coisa mais discreta, fica uma coisa mais bacana? Então, virei aqui a borro e vou continuar essa costura. Então, eu vou fazer minha costura aqui por toda a volta, pegando nas 4 argolinhas, ó, 2 desse lado e 2 desse lado, deixando sempre os pontos baixíssimos sem costura, tá?
Então, eu vou vindo aqui, vou fazer essa costura e já volto com vocês. Então, meu amor, terminei aqui, ó, a minha costura. Ela ficou praticamente assim. E eu deixei mais ou menos desse tamanho. Não dá pra ver aqui mais ou menos, ó. Mas eu vou te dar a medida aqui, pelo menos pra você ter uma noção. Então, a minha abertura aqui, eu deixei aproximadamente de 21 centímetros, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Já finalizei aqui, ó. Leva esse fiozinho lá pra dentro. Vou pegar aqui a minha agulha de tapeçaria novamente. Deixa eu introduzir aqui. E vou levar esse meu fiozinho lá pra dentro, ó. Então, eu venho aqui, passo aqui no outro pontinho, ó. E aqui você pode abrir um pouquinho a sua bolsinha, ó, e levar esse fio lá pra dentro. Então, você pode dar um nozinho aqui, não tem problema nenhum. Ó, introduzo aqui. Puxo bem pra ficar bem fechadinho, tá? E dou um pequeno nó. Depois disso, é só você introduzir o seu fio por dentro da sua bolsinha aqui, ó. E arrematar, tá bom? Então, a gente vai introduzindo aqui, pra ficar bem escondidinho aqui esse fio. E aqui, tá praticamente pronta. Ó, deixa eu te mostrar aqui. Professora Bru, eu quero ela com uma aba mais fechadinha. É só você fechar mais, tá? Tá bem redondinha mesmo, ó, tá desse jeito. Aqui ficou numa largura muito boa, deixa eu te mostrar também. Ficou com aproximadamente 10 centímetros e ela ficou com 20 centímetros de diâmetro, tá? Ó, 20 centímetros. Então, aqui, meu bem, agora você tem duas opções. Eu vou te dar simplesmente 2 modelos de bolsas, tá? Você pode simplesmente colocar o zíper aqui nela, uma coisa que eu vou te ensinar aqui em uma outra aula, nos acabamentos. Ou você pode também colocar o fecho. Eu vou fazer com o modelinho de fecho, que tá super em alta agora, e vou filmar aqui pra vocês, tá? Então, a estrutura da nossa bolsa é essa, e na próxima aula eu vou te ensinar como colocar o fecho, como colocar o fechinho aqui de tic-tac também, tá bom? Então, se você quer uma bolsa borro somente redondinha aqui, já pode colocar alça. Eu vou fazer todos os acabamentos com você na próxima aula também. E se você quiser fazer o fecho aqui, vamos à próxima aula, tá bom? Então, um beijão e já me conta aqui o que você achou.